Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneymakers Podcast, podcast oferecido pelo Velotax, onde você paga os seus impostos. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, um cara super engraçado, amigo meu, fundador do Guia Bolso e da Camino, Ben Glisson. Ben, muito obrigado pela presença. Com certeza, obrigado pelo convite. Pessoal, o episódio de hoje vai ser sensacional, com certeza você vai se divertir bastante. Roda a vinheta e a gente já começa. Ben, vamos lá então, começando. Você tem uma história um pouco diferente dos outros empreendedores aqui do Brasil. Você veio de fora, tá aqui há quanto tempo já? 17 anos. 17 anos, fala português super bem. Conta um pouquinho pro pessoal a sua história, onde você nasceu e como é que você veio parar aqui do Brasil. Então, eu sou de um estado nos Estados Unidos que chama Wisconsin, que eu brinco é o interior dos Estados Unidos. Então, é muito longe de Nova York, Califórnia, Flórida, é bem mais realmente no interior mesmo. Então, é outro ritmo de vida, outras referências que eu tinha. Então, eu não tinha nem... Assim, pra gente, Costa Leste já era uma coisa longe, assim. Então, não estava muito no meu radar América Latina no início, né, mas aí fui estudando espanhol, conheci pessoas, né, da América Latina e tudo mais, e resolvi fazer um ano de intercâmbio no Chile durante a faculdade. Santiago mesmo? Em Santiago. E tinha um amigo brasileiro que falou, cara, eu vou estar no Rio e tal, durante as férias, se quiser ir pro Brasil primeiro, depois pro Chile. Falei, legal. E pra mim, tipo, era quase... os países são parecidos, né? Tipo, mesma região, pô, passar no Brasil, depois Chile, tá bom. Aí cheguei no Brasil, arranhando um portunhol e... caí na praia em janeiro, Ipanema e tal. Falei, nossa, legal, hein? Aí, com 20 anos, passei 2 meses aqui, fui até Porto Alegre e até Salvador, tudo de ônibus na época. Caramba! Acho que hoje não aguentaria, o corpo não aguenta, mas uma experiência incrível. Aí fui pro Chile e vi que Chile é totalmente diferente, né, super conservador, não curti da mesma forma. Então aí falei, pô, eu preciso achar uma forma de voltar pro Brasil, que realmente tinha me apaixonado pela cultura e tudo mais. E aí meu primeiro emprego saindo da faculdade, que eu estudei economia, consegui arrumar um emprego lá nos Estados Unidos em finanças corporativas, sem saber nada de finanças na época, mas porque eu falava espanhol e português. E aí, com 24 anos, vim para São Paulo abrir o escritório da consultoria aqui em São Paulo. Então, foi minha primeira experiência profissional aqui, né, que durou mais ou menos um ano. Então, também curti muito essa parte, a parte de negócios aqui. E aí foi, nossa, muito legal. E aí depois posso contar mais, mas deu uma série de coisas que não pude ficar naquela época aqui direto, mas fiz todo um planejamento para poder voltar e depois vim para ficar, faz 17 anos. Então, tá, primeira experiência foi, você abriu a história da consultoria, isso que ano que foi? 2002. 2002. E então, você, antes de empreender no seu CNPJ mesmo aqui no Brasil, você abriu consultoria. Como é que foi a experiência? Você teve que montar uma operação do zero, contratar gente, como é que foi? Foi contratado do zero, achar escritório, isso foi antes de WeWork e Coworking, então até arrumar um escritório pequenininho foi bem difícil, a gente não tinha network aqui, então achar pessoas para contratar foi meio colocando anúncios, meio chutado assim. Mas foi uma experiência bem legal e eu já estava, né, com português assim, razoável, mas não de negócios ainda. Então, meu primeiro projeto foi até na CBA, que é a Companhia Brasileira de Alumínio, do Grupo Votorantim. Bem grande. E estão falando de, tipo, todas as peças de metal e tal, que constroem e tal. E uma hora eles falam, cara, você não tá entendendo assim, o que é estrudado, o que é chapa e tal. Eu falei, não. Eles vamos que aqui no museu, vou te mostrar do que estamos falando. E achei até isso muito legal, assim, realmente a cultura aqui, até nos negócios, as pessoas estão super abertas e tinha até um dos analistas do projeto que me disse, pô, você tá aqui sozinho, por que você não vai comigo e minha família para praia, final de semana? Eu falei, nossa, aqui nos Estados Unidos divide muito a vida social do profissional e achei isso super bacana, né, daqui. Então, acho que é uma boa mistura. E aí você ficou na experiência da consultoria aqui no Brasil quanto tempo? Fiquei mais ou menos um ano, aí saiu eleito Lula na primeira vez e todo mundo de fora achava que seria uma tragédia e tudo mais, então a empresa até que eu trabalhava decidiu fechar o escritório daqui. Então, para não voltar para os Estados Unidos, acabei negociando para ir 2 anos para a Europa, então fiquei trabalhando lá. E aí fiz MBA nos Estados Unidos e vim para cá em 2007.
pela McKinsey. Então, inicialmente também, de novo, em consultoria. E na época eu não estava nem no radar empreender, assim, de certa forma. 2007 foi meio que o pico da bolha financeira do mundo e só se falava em finanças, banco de investimento, private equity. Naquela época lá o estagiário do Investment Banking ganhava R$1 milhão por ano. Exato, aí todo mundo achava que o mundo seria isso, aí 2008 estourou tudo. E aí eu acho que muita gente até repensou, e eu tive até uma jornada um pouco diferente, porque depois de 2 anos na McKinsey eu sabia que queria fazer outra coisa, tinha algumas propostas na mesa e não tinha nem tempo de pensar que o ritmo de trabalho é muito intenso. Sim. Então eu tirei uma licença da McKinsey, que eles permitem, e fui morar 3 meses na Rocinha, lá no Rio. Sério? Eu conheci uma ONG lá, então eu ajudei a reestruturar a ONG, que eles estão passando a liderança e tal. Uma experiência incrível, assim, realmente sair da bolha, da Faria Lima e tudo mais, para uma coisa muito real. Cara, muito mais brasileiro que a gente aqui. Foi uma experiência de vida assim, incrível e me deu a oportunidade de realmente avaliar o que eu queria fazer e estava com o convite de um amigo para empreender. Então eu nunca tinha nem pensado em empreender. Fui mais porque é um super amigo, então falei, pô, seria legal fazer algo com ele. Então fui mais por isso até. E eu sempre tinha feito finanças, só que quando entrei no mundo de startups e tudo mais, toda a terminologia muda, o tipo de contrato muda, então eu tive que aprender tudo do zero também ali. E aí naquela época já foi o Guia Bolso, então? Foi antes do Guia Bolso, tive 2 paradas, vamos dizer, antes do Guia Bolso. Fiquei 1 ano nessa startup que acabou não escalando, então meu amigo continuou. Eu acabei indo para Groupon aqui, bem no início, esse boom de compras coletivas. Então eu entrei bem no início, diretor-geral e CFO, e até parte do que vai vir depois com o Caminho, começou ali, porque como eu sempre tinha trabalhado em finanças corporativas, vendo coisa de valuation, de M&A e tal, falei, beleza, eu sei de finanças, então virei CFO, depois CFO da América Latina pro Groupon, num crescimento super lá acelerado. Com o Oliver? Direto, ele reportava direto pro Oliver. Intenso. Mas eu vi que, tipo, 90% da área financeira era operação financeira. Era conciliação financeira na mão, era muito papel, muitas notas. Você faz 3 mil pagamentos por semana, 10% da balance, você não sabe quais. Aí alguém vai na mão. Então foi super manual, super ineficiente. Muita gente tentando resolver o problema. Então fui atrás de sistemas de gestão financeira. E vi que aqui não tinha o mesmo nível de sistema que tinha lá fora. Então lá fora tinha coisas mais modernas, muito mais na nuvem e tudo mais. E aqui tinha coisas bem antigas, mas que sabiam tratar a parte fiscal e a parte contábil. Sim. Então não achei uma boa solução naquela época, então fiquei bem, bem frustrado com isso. A maior parte acabava no Excel sempre. Depois do IPO do Groupon, eu resolvi sair para fundar o Guia Bolso. Isso você já conhecia o Gonçalo? Isso, conheci o meu sócio de hoje, Gonçalo, e Guto conheci. O Guto conheci na McKinsey, eu levei pro Groupon e o Gonçalo contratei no Groupon. Então a gente trabalhou os 3 super próximos juntos. E o Guto era meu braço direito no financeiro, então ele também vem desse mundo. Ele que via ainda mais de perto os problemas da operação. Então é até curioso, né? O Caminho acaba sendo hoje um pouco essa nossa tentativa, 10 anos depois, de resolver o problema que a gente sentia. O problema é que ele continua aí, né? Exato. E aí, legal. E aí, o Guia Bolso, como que vocês identificaram a oportunidade do Guia Bolso? Porque eu lembro que a primeira vez que eu entrei em contato com o Guia Bolso foi quando eu trabalhava no banco, lá no JP Morgan. Aí minha chefe falou assim pra mim, olha esse aplicativo aqui, você já viu? Você consegue traquear tudo de onde você tá gastando, onde você não tá. É excelente aqui pra você fazer sua gestão financeira pessoal. E aí na época eu sei que eu falei, pô, bem interessante mesmo, mas eu tinha acabado de sair da faculdade. Então, tipo, ela que era mais velha que eu, tava mais antenada até. Como que foi? Porque vocês, de fato, iniciaram o Open Banking aqui no Brasil antes de essa palavra existir. Exato. Como que foi identificar a oportunidade, realmente construir tudo isso, porque nem tinha a infraestrutura que tem hoje. Exato, e isso vai até um pouco, pensando em empreender de forma geral também, né? Então a gente identificou que tinha um problema, tinha uma dor muito nítida. Até meu sócio, meu cofundador no Guia Bolso, o Thiago, eu conheci ele na McKinsey, e na McKinsey estava trabalhando muito em
em bancos. Uhum. E o Brasil estava passando por aquele momento de boom de crédito, então financiamento de carro, toda essa loucura de né, muito crédito no mercado, e depois estourou. Não, então, para os consumidores foi uma coisa muito ruim, porque as pessoas não entendiam direito de crédito, de juros, não sabiam fazer o orçamento para garantir que podiam pagar esses financiamentos, e aí realmente não conseguiram pagar, estourou, começou muita gente a ficar negativada. Uhum. A gente falou, caramba, tem um problema muito grande aqui, os bancos não estão sabendo ou não estão querendo endereçar. A gente quer fazer algo que possa ajudar essas pessoas a fazer melhor gestão financeira, ter mais visibilidade e com isso também ter acesso a melhores produtos, porque na época, até é engraçado que parece assim, recente, mas só tinha 5 bancos, basicamente, não existia Nubank e tal, então as pessoas tinham um banco, era basicamente refém de um banco, não tinha como sair, então os produtos daquele banco eram os únicos produtos que as pessoas podiam acessar, em parte porque também o mercado financeiro não tinha informação para passar para outras instituições que poderiam querer dar crédito a uma taxa melhor, por exemplo. Então a gente falou, cara, se a gente conseguir ajudar as pessoas a se organizarem, terem visibilidade sobre suas finanças e também se as pessoas quiserem abrir essas informações para outras instituições para receberem melhores ofertas de produtos, vai ser uma coisa super bacana, super eficiente. Então a gente identificou o problema e as dores, a gente se aprofundou muito, a gente fez um monte de entrevistas, a gente começou a fazer orçamento no Excel para as pessoas e tal, né? Aquela fase bem de discovery no início. Uhum. E na época, a gente tinha um benchmark de fórum Mint, que é bem famoso, mas Mint usa né, basicamente o que é agregação bancária. Então, ele já acessava as contas bancárias das pessoas nos Estados Unidos e puxava as informações para automatizar a gestão financeira. Mas na época, no Brasil, todo mundo fala, cara, aqui não é possível. E a gente fala, não é possível, então tem que achar uma outra solução. Só que a gente estava indo numa linha que a gente estava testando e vendo, cara, aqui não vai dar certo. Então a gente falou, opa, o que a gente faz? E um investidor, um VC de fora, falou, cara, se vocês não conseguirem achar a forma de automatizar a parte de puxar os dados e organizar os dados, vai dar tudo errado. E a gente falou, putz, eu acho que ele tem razão. Então a gente basicamente tinha um pouco de caixa ainda sobrando da primeira rodada de investimento, e a gente apostou basicamente a empresa inteira em, cara, vamos achar a forma de fazer essa conexão bancária e puxar os dados. Então, o primeiro grande desafio foi até tecnológico, de como que a gente conseguia acessar essas contas com o consentimento das pessoas, e a gente conseguiu fazer e criamos só uma POC, tinha 3 mil usuários apenas, a gente conseguiu captar uma nova rodada com o Kazek para poder escalar isso. E no início foi bastante disruptivo, porque a gente, né, para as pessoas falando, vou te ajudar a organizar as finanças de graça, porém tem que dar o consentimento e a senha do banco. Então isso era uma quebra de paradigma exatamente. Muito grande. E mesmo assim vocês conseguiram furar essa barreira, né? E foi curioso, porque os bancos falavam pra gente, vocês não vão conseguir, nem vai passar senha e tudo mais. E a gente, poxa, mas se a gente estiver realmente agregando valor, realmente ajudando as pessoas de graça, será? E então foi meio que uma aposta assim, que a gente fez, mas acho que a gente lançou o primeiro aplicativo em julho de 2014. Em 2 semanas a gente virou número 1 no App Store. Caraca. Na frente de WhatsApp, na frente de Instagram, até do Tinder, que estava bombando na época. Então, nossa, os brasileiros estão ligando mais para finanças do que para relacionamentos, estamos bem aqui. Então foi uma coisa bem interessante. A gente tinha uma demanda reprimida que a gente conseguiu acertar com o aplicativo e chegou a milhões de usuários, assim, numa curva muito rápida. Então, até essa parte de dar o consentimento da senha acabou não sendo tanto uma barreira. Eu acho que é mais difícil do que é hoje, né? Com o Open Banking, muito mais tranquilo, a gente foi muito pioneiro. Mas essa parte até deu muito certo, né? Das pessoas entenderem que podiam se beneficiar disso, né? Eu acho que tem 2 coisas aqui muito interessantes que eu queria ressaltar nisso que você falou. Acho que a primeira delas é a importância de ter um bom produto. Porque um bom produto, ele acaba transponendo qualquer barreira, né? Porque, de novo, se você fosse começar hoje do zero e fosse perguntar, puta, será que as pessoas vão dar a conta, a senha pra acessar, pra ver? Mesmo você já tendo feito, você fala, cara, acho que é difícil, né? Mas, pô, vocês realmente conseguiram, o produto era tão bom que esse era um detalhe que o usuário não via problema e confiava no produto de vocês para abrir a vida financeira. E são 2 coisas ali, porque um era realmente o primeiro produto sem essa automatização.
não funcionava. Então, assim, de fato, a gente não teria tido sucesso. A gente teve que mudar a forma que a gente pensava o produto, a forma que a gente iria, né, possibilitar a solução. E, além disso, a gente lançou primeiro na web só. Que tinha que usar no PC, que estava virando mais para smartphone, para aplicativo, mas era muito, muito cedo. E na web não viralizou, não estava crescendo. Foi no aplicativo. Então também tem que, né, nos dias de hoje, né, tem que ver tipo, qual que é a solução correta para o problema, mas também qual, né, o device, ou qual canal, ou qual, né, ambiente que precisa estar inserido para também funcionar. Né? Então aí você tem que testar muitas coisas. É importante isso que você falou, que eu nem sabia disso, sendo bem sincero, mas acho legal você trazer, porque é isso, você tem um produto muito bom, você acertar o canal de distribuição, que às vezes tá muito bom, mas estou vendendo ali no web, ninguém tá fazendo lá, ou difícil mais encontrar as pessoas ali. E também se desafiar e testar, né? É algo que a gente aqui no Velotax sempre faz muito, que é, cara... Não adianta a gente ficar com muita opinião. Vamos tentar realmente fazer um MVP, ter uma solução só para ver se a gente testa e ter feedback do que o usuário tá fazendo ou deixando de fazer, para a gente conseguir daí realmente tomar uma decisão baseada em algo que né, seja mais concreto. Eu acho que é como founder também, tirar um pouco o ego de achar que você sabe melhor do que teu cliente, teu usuário, né? Que muitas vezes você não pensa igual que teus clientes, né? Então, se você tira tudo da tua cabeça, pode ser que teus clientes tenham outro perfil, que pensam de forma diferente. Então, realmente exige testar com os usuários, né, que você está mirando, e não com pessoas que talvez estejam inseridos em outra realidade, né? E até mesmo, às vezes, em relação à opinião de próprio investidor, né? Às vezes você pode fazer, por exemplo, eu fiz bem antes de levantar capital, qualquer coisa, quando eu e o Edu, a gente estava bem no comecinho, assim, eu fui falar com o pai de uma amiga minha, não vou dizer nomes, mas ele, digamos que ele é um investidor de private equity de longa data aqui no Brasil, e mora em Londres e tal. Aí eu fui bater um papo com ele e ele falou, cara, acho que vai ser muito difícil qualquer pessoa deixar de usar um contador e fazer com você, tipo, desencana. Foi basicamente 3 minutos de conversa que eu tive com ele, ele falou isso e meio que ficou batendo nessa tecla. Eu falei, tá bom, né? Ok. Fui lá para pegar uma visão só, né, também. E... errado, né? Tipo, a gente tá aí fazendo... Mas no início... clientes, mas no início é muito... eu ficava chateado com isso no início, essas meio que questionamentos ou dúvidas e tal, mas se você falar com pessoas também safas, às vezes você pega coisas que se você não pensou, você tem que repensar, tem que refinar melhor, porque fala, opa, será? Então, uma coisa que eu falo muito para empreendedor é ser aberto também a questionamentos, a críticas, principalmente quando são construtivas, né? Você traz alguns fatos. Não leva o pessoal também. Exato. Né? E aí tem que dizer, beleza, como que eu vou ou saber responder se alguém me desafiar sobre essas questões, ou então, será que eu preciso refinar meu modelo, fazer mais teste? Assim, eu acho que é um jogo de cintura que tem que ter, mas... procurando pessoas que sabem do mercado, que sabem da indústria e tudo mais, é bom ouvir, mesmo que vocês estiverem questionando, né? Então, sempre esse equilíbrio, tem que ter convicção e ignorar muita coisa, mas ao mesmo tempo tem que ouvir outras coisas, né? E muito bom. E aí, beleza, acertaram um produto lá do Guia Bolso, estavam com milhões de usuários, e aí, quais que foram os próximos passos desse capítulo no Guia Bolso, depois que vocês conseguiram realmente escalar? Foi a gente, até como a gente estava crescendo tão rápido a curva de usuários e tendo com isso acesso a muitos dados, né? Todos os dados, obviamente com sigilo bancário e tudo mais, mas esses dados a gente conseguiu criar modelos de crédito, modelos de recomendação de produto, uma série de coisas usando data science. Na época não existia muito o AI que a gente fala hoje, mas a gente teve dados com muito valor. Então a gente entendia que isso era interessante para continuar crescendo assim, então por algumas rodadas de investimento a gente nem focou em monetizar, né, em receita. Aí realmente chegou um momento de beleza, agora tem que monetizar, tem que ganhar dinheiro com isso, e foi um momento que a gente começou a colocar produtos financeiros como oferta para os nossos usuários. Então marketplace de produtos financeiros, começando com oferta de empréstimo pessoal,
O que a gente viu na época é que nenhum banco estava muito preparado para oferecer empréstimos de forma totalmente digital. Então ainda era, legal, você mostra a minha oferta, aí o usuário vai na agência e a gente fala, poxa, é muita fricção, né? O cara está num aplicativo, vai ter que ir até a agência. Então a gente, para viabilizar isso no início, tivemos que nós mesmos montar uma operação de crédito 100% digital. Então fomos os primeiros no Brasil a ter um empréstimo pessoal sem nenhuma assinatura física, nada. Fomos os primeiros a alimentar um FDIC para financiar essa operação para ativos basicamente 100% digitais. Então fomos pioneiros em muitas questões aí, que queiram não é exatamente core do produto, né? Montar um FDIC super complexo, tem muitos desafios e tudo mais, mas não é core do produto. Então, a gente acabou tendo um escopo gigante do que a gente tinha que... porque a gente acessava as contas bancárias, puxava os dados, tratava os dados, tudo isso era só para viabilizar o produto que era o aplicativo de gestão financeira, para depois viabilizar o marketplace de produtos financeiros, depois com o FDIC. Então, acho que é um aprendizado ali, a gente tinha que fazer, que não tinha realmente no mercado aqui, a gente foi muito pioneiro, mas é um desafio gigante, então você acaba tendo que tirar, né? O foco é muito amplo, né? Você não consegue focar numa coisa só. Então, acho que talvez, eu não sei se a gente podia ter mudado muita coisa na época, mas outro exemplo, o Nubank, por exemplo, que gastou anos e anos e anos só com cartão, só no Brasil. Então, podendo fazer isso realmente é um luxo, poder focar muito. Se você, sei lá, fosse voltar atrás, você faria alguma coisa diferente nesse sentido, ou... Eu acho que é difícil, porque como não existia Open Banking e tudo mais, a única coisa, a gente tentou ser muito isento, então a gente não queria ter uma conta própria, uma conta corrente guia bolsa, alguma coisa assim, a gente queria ser muito isento e dar recomendações dos melhores produtos do mercado. Mas essa é a única questão, talvez, olhando para trás, a gente podia ter pensado em criar uma conta do guia bolsa, porque as contas realmente não eram boas naquela época. Então... A gente podia ter, talvez, trazer uma melhor experiência, uma coisa mais integrada. Acho que hoje em dia estão saindo, né, muitos exemplos de banco digital, mas na época não tinha, assim, no Nubank era só cartão, então não tinha nem muita referência. Nem no Nubank era um banco ainda. Exato. Mas vendo a evolução do mercado, acho que teria sido uma coisa interessante para testar, mas de certa forma também a gente teve que, né, enfrentar muitas coisas. Até um bancão nos processou, questionamentos no início do Bacen, a gente conseguiu lidar bem com isso, mas depois o Bacen virou super apoiador, né? Foi incrível a evolução também do Bacen. A mudança total do banco. Mercado muito contra a gente, assim, então você está remando contra foi realmente, gigantes. Exatamente, remou contra gigantes, totalmente pioneiro, né? Como que foi no dia a dia, na época dessa tomada de decisão? Tipo, putz, será que realmente a gente quer bater de frente com, sei lá, Itaú? Foi difícil. A gente tentava evitar falar de disruptar, né? Então, e de bater de frente. A gente tentava, né, se posicionar como um player complementar no mercado, que não ia ser muito conveniente a gente bater de frente com os caras tão grandes, a gente achava. Mas, por outro lado, a gente chamava a atenção de alguns abusos que tinha. Então, inclusive, na época no extrato, eu falava saldo disponível, R$20 mil, mas, na verdade, isso era incluindo o cheque especial. Roubalheira gigante. Então, o Bacen depois entrou e obrigou os bancos a serem mais claros sobre o saldo real. Sério que rolava isso? Foi essas questões que a gente começou a chamar a atenção, que a gente achava abusivo. Então, começou a ter mudanças, então a gente tentava mexer, mas sem bater tanto de frente, mas queira ou não, alguns bancos vinham atrás. E eu acho que, assim, por um lado, assusta e tira foco, né, a gente teve que gastar dinheiro num processo ridículo que a gente eventualmente, basicamente ganhou. Mas, por outro lado, o time se fechava muito, dizendo, cara, o que a gente está fazendo gera um impacto gigante, a gente está fazendo algo bom para a sociedade, temos convicção disso, então vamos nos fechar aqui e fazer dar certo, assim. Então, acho que tinha muita gente no Guia Bolsa realmente que acreditava, que suava a camisa mesmo, então isso é legal. Então, acho que é bom ter alguma força, né, externa que você pode apontar para o time sentir, poxa, a gente está mudando, a gente está fazendo algo que os outros não estão fazendo, mas obviamente isso aqui é a dose certa. Não, mas é até engraçado porque a gente acaba esquecendo as coisas, né? Mas como você falou, né? Tinha só esses 5 bancos, a experiência era ruim,
E ainda tinha essas coisas que eram claramente feitas nem de forma ética, né? Pra dizer o mínimo. Entendi. E quando vocês começaram a querer oferecer os produtos de crédito, como é que foi a reação dos bancos? Porque até então os bancos eram seus parceiros em termos de produto, né? Não exatamente. Os bancos, a conexão era unilateral. Era unilateral, então entendi. os bancos até tentavam nos atrapalhar, fazendo de tudo para tentar cortar nossos acessos. Então foi um gato e rato constante. Nisso, acho que até uma coisa legal, a gente trouxe bem no início um conselheiro dos Estados Unidos, que foi um dos pioneiros dessa tecnologia nos Estados Unidos. Então ele, desde o início, nos falava que poderia acontecer em termos, né, de tentar nos bloquear, em termos de, poxa, se escala muito, isso vai pegar. Então a gente conseguiu se planejar muito desde o início, tanto para acessar em escala, né, as contas bancárias, mas também toda a parte de escalabilidade e principalmente sigilo de dados, né, proteção contra hack e tal. A gente tinha muito robusto. Então essa acho que é outra dica, é procurar conselheiros, né, que têm experiência ou da própria indústria ou coisas mais funcionais, né? Tipo, se você não é super técnico, procurar alguém técnico se sua solução for depender disso, né? Ou se tiver muito dado, não saber usar os dados, procurar alguém que sabe trabalhar muito bem dados, que pode talvez dar uma luz. Então essa questão de procurar mentores ou conselheiros, assim por diante, alguém que já passou importante. por aquele desafio, né? Entendi. Isso realmente é algo que faz sentido. E o paralelo que ele trouxe dos Estados Unidos tinha bastante relação com o que acabou depois acontecendo aqui? Como é que foi isso? Foi? Tinha muito, que ele tinha visto isso, né? Que os bancos acabam também se espelhando um pouco, né? Então, tinha bastante. E depois, várias fintechs tentaram lançar coisas muito parecidas com Guia Bolso. Todo mundo falava que era Guia Bolso 2.0 e tal, e ninguém conseguiu escalar, porque eles conseguiam conectar 100 contas, mas ninguém conseguiu conectar 10 mil, 100 mil, 1 milhão, porque aí o banco te corta. Então a gente tinha uma tecnologia muito avançada para permitir conectar milhões de contas, que foi muito além do que qualquer outra fintech aqui conseguiu fazer, né? Mas assim, eu acho que de qualquer jeito hoje com o Open Banking, né, que agora, né, o Bacen obrigou os bancos a abrirem, né, esse acesso, tem uma estrutura para isso, tem um opt-in padrão e tudo mais. Ainda está bem no início, ainda não está sendo muito bem explorado, mas acho que pelo menos tirou um pouco o desafio de ter que montar tudo, né, a empresa mesmo. Então pode pensar mais em quais soluções posso prover a partir do acesso a esses dados. E acho que o mais crítico nesse mundo, que muita gente perde, que parece óbvio, mas até bancos não se deram muita conta, tem que ter uma proposta de valor muito clara. O usuário não vai dar opt-in para acessar seus dados à toa. Eu não dei, por exemplo, nos meus bancos. Exato. E o banco sempre me pede, fala, para quê? Então tem que ser algo, né, quem nos procurava precisava de ajuda com gestão financeira, a gente tinha um aplicativo de gestão financeira, então topavam dar porque a gente ia devolver realmente a gestão financeira, né? Então essa troca tem que ser bastante transparente e agregar valor para o consumidor, né? Muito bom. E depois do Guia Bolso vocês venderam, certo? Como é que foi isso, esse processo? O que tem de lições aí interessantes pro pessoal? Foi bastante intenso, porque a gente estava começando a discutir, acho que naquele momento, 2020, já tinha muito funding de VC no mercado, então eles estavam bombando de bancos digitais recebendo funding, Nubank e um monte de outros. Os bancos tradicionais também estavam investindo toneladas de dinheiro em Facebook, em Twitter, em LinkedIn, em tudo que era na rede social para adquirir clientes. Então o custo de adquirir usuários estava aumentando brutalmente e tinha muito banco fintech entrando no mercado dando coisa de graça, ou dando 200% CDI, dando não sei o que, não sei quanto. Então a gente fala, caramba, né, de certa forma o valor do usuário, né, o lifetime value está caindo, o CAC está aumentando, parece que não é uma relação tão legal. Será que faz sentido continuar independente ou se juntar com alguém que talvez já tenha uma base muito grande de clientes e plugar nossa tecnologia, plugar nosso marketplace? Então foi um pouco pensando por esse lado, e a gente começou a explorar algumas coisas com alguns parceiros próximos. Aí bateu pandemia, então aí mudou tudo, então a gente teve que passar muita coisa na pandemia aqui, né? Tipo, agora ninguém lembra, né? Mas no primeiro momento bateu pandemia, todos os bancos fecharam basicamente a torneira da concessão de crédito. Então toda a indústria meio que foi chacoalhada.
Mas a gente conseguiu, né, de certa forma, passar esse período e achamos um parceiro, o PicPay, que na época tinha, acho que 65 milhões de clientes, assim, mais de 10 vezes o que a gente tinha. E foi uma coisa bacana, porque realmente eles já tinham os clientes, precisavam monetizar mais, a gente tinha o marketplace de produtos financeiros e tinha a tecnologia do Open Bank para puxar os dados para fazer uma melhor avaliação do cliente, ofertar produtos melhores. Então a gente entendeu que fazia muito sentido, tinha sinergias, estendia a nossa missão. Então meio que deu certo muito rápido com eles de fechar esse deal em 2021. E aí, eu pessoalmente na época, foram quase 10 anos no Guia Bolso, muito intensos. Não tinha nenhum hobby, só 24/7 Guia Bolso. E aí falei, eu acho bom eu tirar um tempo, tirar talvez um sabático, sei lá, né, refrescar um pouco a cabeça. E quase sem querer, logo na sequência, fundei Caminho. Como é que foi aí essa transição, né? Beleza, fechou o deal com o Guia Bolso, daí você tirou o sabático e aí... Isso é pra vocês verem que o empreendedor, principalmente os de sucesso, eles nunca ficam inquietos. Sempre tem ali uma ideia rolando, alguma coisinha, uma sarna pra se coçar. Um pouco... me pareceu na época que tava tudo meio que convergindo para uma coisa que se eu não entrasse ia me arrepender depois, porque o Guto e o Gonzalo, meus sócios, dois dos meus sócios hoje, são super amigos, então a gente sempre se encontrava para tomar uma cerveja, na época falando de futebol, não sei o quê, e aí, pouco a pouco, a gente começou a falar de, poxa, né, por que ninguém resolve esse problema da gestão financeira para as empresas? Poxa, não sei o quê, não sei quanto, aí papo vai, papo vem, a gente começou a ficar mais sérios, e eu falei, e eles, né, tinham decidido, cara, vamos sair dos nossos empregos, vamos empreender, vamos fazer... Eles não estavam com você no Guia Bolso? Não estavam. Cada um foi empreender e cada um tinha a sua trajetória. Falaram, bem, tá disponível agora. Mas o Guto tava na Amazon, o Gonzalo tava num private equity, então eles tinham, tipo, bons empregos, né, estáveis e tudo mais, será que a gente, né, se joga de novo? E eles decidiram, a gente quer fazer. E eu tava meio na dúvida, mas eu falei, é um problema que eu senti na veia, que eu queria resolver com amigos. Se eu não pular agora junto, eu vou me arrepender. Então foi um pouco essa meu raciocínio de logo na sequência. Mas você chegou a tirar algum... Uma semana. Boa, Ben. E aí a Caminho desde o início surgiu com essa proposta? Ou tinha... Porque assim, aqui no Velotax a gente já pivotou sem você pivotar direito algumas vezes. Como é que foi isso para vocês? A visão se manteve muito constante até. A gente fez muitas coisas que eu posso comentar, mas a visão no início era, poxa, a gente vê da nossa própria experiência como financeiros e tudo mais, que hoje você tem RPs no mercado, tem bancos no mercado, mas mesmo assim continua muita coisa manual, por um lado, muito ineficiente, assim, muitas assistentes financeiros, analistas com papel, com planilhas, com PDFs e tal. A gente vê que ninguém resolveu esse problema da ineficiência no nível operacional e como CFO, as informações que geralmente chegam muito atrasados, então só depois do fechamento contábil no mês seguinte, aí chegam meio quadrados, aí você fica no Excel tentando fazer análise. Exato, então falei que não é possível que ninguém resolveu isso ainda. E a gente estava vendo lá fora que tinha soluções surgindo que eram já mais modernas, assim, juntando, por um lado, meio que software de gestão financeira com a parte bancária, o cartão de crédito. Então a gente falou, poxa, por que a gente não pensa em algo que possa ser nativamente um software com banco meio que embarcado ali? E para ajudar as empresas a serem mais eficientes, terem mais controle e visibilidade e no futuro tirar mais insights, serem mais assertivos nas decisões financeiras para crescer mais, empregar mais pessoas. Então, essa era a visão, mas o nosso go-to-market inicial era focado primeiramente em startups, porque a gente estava inserido nesse mundo, a gente conhecia toda a galera, a gente tinha eu sou empreendedor da Endeavor. Viagens para Santa Bárbara. Exato, a gente tinha, né, esses investidores em comum com muita startup, então a gente acessou primeiro esse mercado. 2021, início de 2022 era um mercado bombando, crescendo muito rápido. Esse mercado virou, né? Virou bem, o inverno. 360, 130 total.
Mas a gente sempre tinha a visão que a gente iria para a PME, então a gente simplesmente mudou mais rapidamente o foco para a PME também. Uhum. E a gente foi, né, testando sempre, né, diferentes soluções. Então a gente criou a parte, né, um conta corrente da Camino, cartão de crédito da Camino. A gente estava começando a trabalhar na parte de software mesmo para automatizar a gestão financeira. E aí, pouco a pouco, o produto foi ficando mais robusto, a gente foi indo para empresas maiores e essas empresas exigem mais, né? Então, vai de centenas de pagamentos por mês para milhares de pagamentos por mês. Vai de basicamente ter uma pessoa que aprova pagamentos para várias alçadas. Então, a gente foi entendendo esse mercado de empresas maiores que tinha mais dor mesmo, tinha mais esse volume de ineficiência. Então, a gente falou, se a gente resolver isso para empresas de tamanho médio, agrega muito mais valor, tem mais pessoas, as empresas estão dispostas a pagar mais, por isso também temos de modelo de mensalidade de SaaS, né? Então a gente tá basicamente nisso agora, a gente tem, né, uma plataforma de software de gestão financeira muito robusta para essas empresas e muito focada em pagamentos, então o fluxo inteiro, desde a captura do DDA, boleto, ou alguém mandando uma cobrança por Pix no e-mail, a gente puxa, lê tudo, traz para ter tudo organizadinho, né? Tudo que tem que ser pago e quanto tem que ser pago, as aprovações, e depois dispara o pagamento via qualquer banco do cliente, inclusive o nosso próprio, mas pode ser o banco existente, né, do cliente, e depois a gente puxa e faz a conciliação bancária, que é uma dor gigante ainda. É uma dor gigante, então a gente automatiza esse processo, então basicamente não gasta tempo na parte manual, gasta tempo lendo e interpretando. Só para ficar mais claro pro pessoal, hoje seu cliente ideal seria uma empresa de faturamento mais ou menos de qual tamanho ou quantos números de funcionários, mais ou menos? Geralmente quem vai ver mais valor é empresa a partir de 5 milhões de reais de faturamento anual, até 300 milhões, então vai bastante alto. A partir de uns 20 funcionários, geralmente já começa a ter mais dor de número de pagamentos, mas principalmente é isso que acaba pegando. Empresas com muito volume de pagamentos, tipicamente acabam sofrendo mais e procurando mais a Camino. Muitas empresas de serviços, a gente atende também de indústria, de varejo, mas particularmente de serviços, desde mercado financeiro até saúde, agências, tem N verticais ali dentro de o público enche que assiste o nosso podcast. Boa. Já fica aqui a recomendação. Depois que você assistiu ou agora que já está assistindo, já entra em contato com o pessoal da Camino, entra no site. Depois, mais pro final, a gente vai falar melhor sobre isso. Mas então vocês, de certa forma, resolvem uma dor semelhante com o que era no Guia Bolso, mas no nível da PJ, que tem muitos pagamentos. Essa reconciliação realmente é bastante difícil, e que também, se você é empresário, você não tem controle nos seus números, você não entende direito do seu negócio, isso é super importante. E ainda mais com muita volatilidade, muita incerteza sobre taxas de juros, inflação, etc. Tem que tomar decisões rápidas, né? E se esperar fechamento contábil do mês seguinte e tudo verdade. mais. Já queimou 2 meses de caixa sem ter, talvez, reagido sobre algo que podia ter feito na hora, né? Então, um dos princípios da Camino é realmente dar essa visão em tempo real de como que se está no mês de caixa, como está de pagamentos que vão ter que ser pagos essa semana, como que está de recebimentos, e gera o DRE e o fluxo de caixa em tempo real. Então não tem esse lag sobre esperar fechamento contábil. Então uma coisa muito poderosa para um gestor financeiro, até um empresário, um dono que queira controlar mais, olhando o relatório mesmo e não tentando entrar no Excel e fazer os cálculos, sabe? Entendi. E indo para a parte mais de Moneymaker mesmo, e aí pegando também como é que era lá no Guia Bolso. Antes era uma solução basicamente lá no Guia Bolso B2C, que o modelo de negócio era ou os clientes de vocês contratar um crédito, ou ele também poderia pagar alguma mensalidade, tinha isso? Muito pouco. A gente não explorou isso. Isso é uma coisa que a gente talvez pudesse explorar mais, que a gente aprendeu dessa. E na Camino a gente falou, cara, vamos cobrar desde o início para criar um produto muito robusto desde o início, que se sustenta também. Isso foi bem importante. A gente meio que inverteu um pouco a lógica aqui. E uma coisa até interessante, um aprendizado, não sei se vocês passaram por isso, mas no início, como a gente estava só testando, o produto não era tão robusto, a gente cobrava muito, muito pouco.
Aí os clientes falam, não, puto, legal, adorei a solução. E aí a gente fala, cara, a gente vai agora cobrar o que seria um valor razoável, assim, totalmente... A gente tá passando por isso exatamente nesse momento. E tipo, você paga hoje um analista, né, R$5.000 por mês, vão te cobrar R$2.000, então é ótimo em termos de retorno sobre investimento que, né, substitui o braço de alguém. Sim. Mas quando você aumenta para R$2.000, aí quando a gente começa a falar, opa, tem um bug aqui, opa, eu queria isso, eu queria aquilo, e foi muito bom, eu acho que olhando para trás com o exercício, porque te exige aumentar muito a qualidade, a robustez do produto mais rapidamente. Então, acho que muitas pessoas falam, cobra baratinho por um tempo, depois vocês aumentam. E fica jogando essa decisão para o futuro. É que o aumentar, a gente sempre... Nunca é fácil, né? Aqui, por exemplo, a gente está passando por um momento agora que é no nossa solução de imposto de renda para pessoa física, renda variável, que investe na bolsa de valores e tal, a gente tem parceiros, escritórios de investimento. E para esses caras a gente, por muito tempo, fez um preço super legal, manteve esse preço bem mais barato do que para o varejo tradicional, então para a pessoa que entrasse lá. Só que aí já passou o tempo e a gente falou, cara, né, tá muito barato, não faz sentido. Mas sempre tem essa resistência de fazer esses aumentos, né? Então... Acho que é difícil com clientes atuais, mas assim, se você, né, conseguir mostrar que realmente, né, tem valor, vamos dizer, tem valor de R$3.000 por mês, claramente. Então, o meu cliente atual pagando 1.000, talvez eu não consiga aumentar para 3.000 agora, mas o novo cliente que passa pela porta agora, que eu sei que 3.000 é um super bom preço, eu vou já ter coragem de cobrar 3.000, não vou ficar só no 1.000 para o resto da vida, porque senão o produto não evolui, não consegue. E aí, o jeito que eles fizeram foi, vocês foram melhorando drasticamente o produto para depois... começar a mirar em empresas maiores, que tem também mais capacidade financeira. Então, acho que é uma evolução natural, mas forçou a gente a realmente melhorar muito o produto, muito rapidamente, aumentar essa régua. Faz sempre. Sentido. Então, isso é uma coisa legal de fazer. Isso é super importante como estratégia mesmo, né? A gente aqui, quando começou lá atrás, eu chamava Bolsep na época, a gente também era uma solução gratuita. Um dos grandes questionamentos era, será que a gente vai ter demanda realmente para... depois que a gente fizer o shift para pago, como é que vai ser isso? Eu acho que foi bom, aí depende muito do caminho que cada empresário quer tomar, né? Mas para nós foi muito bom, porque nos permitiu colher muito feedback naquele início, para daí a gente realmente melhorar o produto, entender onde a gente estava errando e ver se realmente tinha aderência ali, quanto que ela seria importante ou não. Mas é muito mais fácil o cliente novo já sair de uma base mais alta, né? Você já ancora o preço como algo melhor. Quem chegou primeiro sempre vai querer ter algum tipo de vantagem, né? E até no Guia Bolsa a gente nunca priorizou testar uma versão premium, alguma coisa assim, com pago, assim. Até bem no final, a gente fala, vamos testar só para ver. A gente achava que as pessoas não pagariam, mas eu acho que quando a gente começou, no início, o aplicativo ninguém pagava nada, assim, era zero, nenhum app era pago, mas com o passar do tempo, todo mundo agora tem assinaturas, está acostumado a pagar alguma coisa mensalmente, os meios de pagamento suportam melhor uma cobrança mensal. E a gente foi surpreso positivamente no Guia Bolsa, inclusive de quanta gente topou pagar para uma versão premium naquela época. Legal. Então, acho que foi até bacana de ver. Então, eu acho que é um pouco isso de, por um lado, parte da minha estratégia pode ser ter uma barra baixa para entrar, então não vou cobrar no primeiro momento e tal, mas sempre tá mirando. Se eu quisesse cobrar e tal, o que falta para poder cobrar? Vamos testar cobrar com um grupo controlado e ver quanto muda a taxa de aquisição e tal. Eu acho um bom exercício, senão você pode se enganar também. E depois, né, tem muita mais pressão na frente que tem que monitorar muito rápido, né? Então bom ir testando ao longo do tempo. E hoje, na Camino, hoje vocês têm time de venda estruturado, como é que funciona, só para o pessoal entender essa dinâmica basicamente focado em B2B, quantas pessoas mais ou menos vocês têm, como é que é a estrutura de vocês? Perfeito. Acho que é até, de certa forma, um aprendizado, ou uma coisa que eu vi no Guia Bolsa que fiquei pensando, o que né, poderia fazer talvez diferente na Camino. Eu acho que assim, o meu cofundador do Guia Bolsa é o melhor sócio do mundo. O Thiago é super brother e a gente se deu super bem durante 10 anos. Cara incrível. Mas a gente tinha um perfil relativamente parecido e a gente não tinha, por exemplo, um terceiro cofundador técnico, CTO, por exemplo. Então a gente trazia executivos de mercado e
né? Às vezes você acerta, fica mais tempo, às vezes você não acerta, tem que trocar e tudo mais, então fica difícil, porque a cabeça é outra, né? Quando um executivo versus um sócio mesmo. Então, aqui na Camino, além do Guto e Gonzalo, que tem perfis complementares, a gente trouxe também no início o Rodrigo Perenha, que é o CTO, que foi diretor de engenharia do Mercado Pago. Então, tinha times da América Latina toda. Então, a gente falou, cara, é alguém técnico que sabe gerenciar times gigantes. Então, escalando, é alguém que continua podendo, né, estar nessa cadeira. Então, a gente tem um sócio que também tem esse skill técnico. Então, formar um time de fundador muito complementar é importante. Então, até hoje a gente é muito mão na massa, né? Então, entre Gonzalo, um cara de vendas, é muito bom nisso. Então, ele já tinha feito vendas. Você vai querer falar sobre Founder Mode aqui? A gente tá... Eu acho que a gente sempre estava, de certa forma, mas... Você vai um pouco por ondas, que você sente, tipo, agora tem que ser mesmo, não tem ninguém. Aí você fala, pô, eu preciso começar a estruturar, escalar um pouco o time. Aí você talvez fique um pouco longe demais, aí tem que voltar. Então, acho que é difícil acertar, porque tem que dar autonomia para quem consegue, com autonomia, entregar. Mas você não pode dar autonomia para todo mundo, que nem todo mundo entrega, né? Então, eu acho que não é uma ciência, infelizmente, é uma arte, assim, que a gente ainda vai aprendendo. Mas hoje temos em torno de 60 pessoas. Tem um lado, além de tecnologia e produto, que é muito importante, né? E aí a parte de marketing e vendas. Até uma coisa interessante, a gente foca muito em conteúdo. Então, que conteúdo sobre gestão financeira é relevante para o mercado financeiro ou para o mercado de saúde, assim, olhando vertical por vertical, tentando realmente ajudar, né, quem está nessa indústria com informações relevantes, e aí trazer, né, pessoas que tenham essa dor para a nossa plataforma. Mas também temos bastante gente de atendimento que ajuda, mais high touch, assim, de né, pessoas têm dúvidas até sobre suas finanças, sobre o que eu faço aqui, deveria pagar isso. Então a gente consegue dar um suporte um pouco mais próximo para os nossos clientes, que é a parte do modelo, que eu acho que é uma coisa até fica muito grande, geralmente do banco não tem alguém muito próximo e que ajude muito. Não tem muito mesmo. E os RPs também, geralmente é uma consultoria que te cobra por hora para falar e tudo mais, é bastante, eu acho que frustrante do meu lado quando eu implementei RPs no passado, que tipo, temos uma dúvida aqui, queremos melhorar isso. Então vamos fazer um projeto pago. Eu falei, pô, peraí. Então na Camino a gente falou, cara, a gente quer realmente, além de ter um software muito parrudo e muito bom, ter um suporte real que possa ajudar as empresas mesmo com seus desafios. Então, uma coisa que a gente aposta forte também. Legal. Não, eu gostei bastante. Até para deixar todo mundo na mesma página, porque a gente falou antes aqui, o que é um Founder Mode que eu falei aqui com o Ben? Ficou famoso foi um relatório, um paper que saiu do Paul Graham, que é do Y Combinator, que é um fundo que investe em pequenas empresas nos Estados Unidos, falando da importância do fundador que ele gere a empresa de outra forma. Né? E aí ele falou que, se eu não me engano, ele pegou o exemplo do Airbnb. Isso. E aí o Airbnb, sempre o fundador, ele dizia-se aí no mercado que, cara, para você fazer uma grande empresa, você começa o negócio, ele vai ficando maior, aí você vai no mercado, traz as pessoas competentes, ou que já fizeram isso em empresas maiores, ou que já passaram por isso, deixa elas tocarem e tudo vai acontecer. E não é bem assim na prática. E aí esse relatório ele fala exatamente sobre isso, a importância do fundador ou dos sócios estarem lá. E como o Ben falou, né, eles estão super mão na massa lá no Camino, aqui também no Velotax a gente também você se divide um pouco porque a empresa vai aumentando e aí você tem que gerir mais pessoas e estar menos fazendo a operação ali do que sempre estar 200% focado na operação, mas você nunca pode abandonar o bebê, né? Se você deixou o bebê com a babá, mas ela não tá olhando, ele tá se afogando, você tem que sair correndo e salvar ele, senão vai dar ruim. Então é mais ou menos isso. E aí, Ben, conta um pouco mais para nós, aproveitando que você tá aqui, das dificuldades ou dos erros que você vê as empresas cometendo
na parte financeira e que elas acabam perdendo dinheiro, que às vezes fica aparentemente invisível, mas que acontece bastante que o pessoal não necessariamente tenha consciência. Super, e eu acho que é bem comum, muitos empreendedores são sonhadores, são caras bons comerciais, que correm atrás, sabem vender para o mercado, sabem achar jeitos de fazer um negócio sair do chão, mas muitas vezes não tem uma formação financeira, não sabem montar um DRE ou ler um DRE, não sabem necessariamente essa parte mais financeira, e muitos consideram que é o back office, eu vou delegar, vou jogar para um contador terceirizado. E aí você fica pilotando totalmente cego na parte de caixa, né? Então, acho que talvez o mais crítico seja esse olhar de caixa. Então, algumas, né, às vezes a empresa fala, nossa, né, eu compro em 50, vendo em 100, então eu tenho uma margem de 50, é um business incrível. Aí você fala, aí eu vou aumentar. Aí você fala, por exemplo, né? Peraí, mas você recebe esse 100 em 12 vezes, sem juros e tal, que você paga desconto, ou 50 você paga no dia. Então, você tem um desequilíbrio de fluxo de caixa muito drástico, não fica de pé, você não vai conseguir financiar isso. Então, acho que essas questões de entender realmente, né, tanto, né, as margens e tudo mais, a parte mais de DRE, mas também a parte de caixa e como são esses fluxos, é super importante. No Groupon, eu tive, assim, a gente teve essa questão de estar vendendo em parcelas para os consumidores e tendo que pagar os nossos parceiros muito antes. Então, tinha esse problema de caixa e a gente teve que parar tudo, botar numa planilha, né, na época, né, e realmente falar, cara, como que a gente muda essa dinâmica, né, e quebrar a cabeça com isso. Então, vira uma coisa super estratégica, mas se deixar até o último minuto para fazer, já é vida ou morte, aí Exatamente, tem que cortar um monte de coisas, assim. Então, é bom desde o início ter essa disciplina. Acho que muito empreendedor não olha todo mês a parte financeira, o DRE, deixa meio que rodando ali. É importante olhar. É importante. E aí, quando deixa terceirizado para o contador, na minha experiência, fala, cara, me passa o DRE. Putz, eu só fiz do ano passado, assim, o contador nem faz, assim. Então, acho que tem um lado de, cara, a sua responsabilidade como empresa é saber suas finanças, não o contador não vai fazer. Então, tem esse lado também de ter parceiros, ter fornecedores, ter sistemas, mas você ter esse ownership sobre seus números, né? É super importante. É a saúde do negócio ali, nua e crua, né? Isso é muito importante. Até em questão também de, mesmo que às vezes você tem, enfim, prestadores de serviço e tal, não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas às vezes até o próprio reconhecimento de cada linha ali, ou do que está sendo jogado ali no próprio balanço, às vezes isso não está certo. E aí você pode também tomar decisão financeira em né, trash in, trash out. Então, às vezes os dados estão errados, você toma uma decisão baseada em dados errados e que isso pode, enfim, prejudicar a longevidade da sua empresa. Então é muito importante, especialmente essa parte do fluxo de caixa. Aqui no Brasil a gente tem bastante problema com isso, né, Ben? Em termos dessa dinâmica do prazo de recebimento, prazo de pagamento. E aí, para ajudar as empresas nesse ponto, vocês também têm a parte do cartão de crédito corporativo. Isso. Como é que funciona essa parte? Perfeito. Então, nossa conta corrente e cartão de crédito da Camino que a gente dá para os nossos clientes, basicamente ajuda muito porque está totalmente integrado no sistema de gestão. Então, quem usa a conta, né, corrente e cartão da Camino, fala, quero paga na mesma hora do software, pode sair o pagamento conciliar em tempo real, vai gastando o cartão com N número de cartão, então até é uma questão meio que muitas empresas não fazem ainda, mas é uma oportunidade de melhorar sua gestão. Até tem empresas com medo de usar cartão de crédito por descontrole, mas hoje em dia até tem muita referência de lá fora que já é pioneiro nisso, mas a gente trouxe para cá, que basicamente você pode ter um número de cartão de crédito virtual para cada despesa, se quiser. Então, vou colocar meu serviço de nuvem aqui nesse cartão, meu Google AdWords nesse cartão, vou colocar viagens só nesse cartão. Então, já vem destrinchado na fatura, por cartão, você sabe exatamente que são os serviços. E outra questão, tem uma certa inércia, especialmente com serviços que você contrata, que são recorrentes e tudo mais.
Passam 3 anos e de repente você tem provavelmente 20% do serviço que ninguém usa mais, você continua pagando. Então, também tendo vários números de cartão, se você fala, não, a gente não usa mais, nem sabe quem contratou, como cancela, você cancela o cartão em si e não continua pagando. Isso é uma beleza mesmo. Então, essa eu acho que, geralmente, quando tem crise no mercado, todo mundo revisa seus custos. Aí olha a folha, olha, né, gasto, renegocia, um monte de contratos. Exatamente. Mas só faz cada crise, né? Então, um pouco com a Camino, tendo essa visibilidade sobre todos os gastos, todo o cash, o caixa que está saindo, você consegue fazer um pouco mais periódico, assim, todo mês olhar e falar, putz, faz sentido isso daqui? Alguém está usando isso daqui? Vamos cortar. Então, acho que tem essa questão de também ter mais visibilidade sobre os gastos e ver se faz sentido mesmo, e renegociar de vez em quando o mercado, né, antes do mercado virar, já está sabendo que com certeza. O que pode renegociar. Já está mais preparado, né? É a frase do Jorge Paulo Lemann, que custos é igual unha, né? Você sempre tem que cortar. E isso é super importante. E, por exemplo, aqui a gente fez recentemente algo que até mesmo você mencionou. Tinha um monte de plataforma que a gente assinava, que a gente estava meio que passando um pente fino e a gente nem usava mais, ou às vezes a gente pagou um anual e a gente usou uma vez, 2 vezes e pode, às vezes, contratar na parte mensal e, enfim, é algo mais pontual. Isso é muito importante, né? É lucro na veia, na prática, né? É muito mais fácil do que você, às vezes, se esforçar para vender mais. Você pode gerir melhor os seus custos e sobra mais dinheiro no final do dia, super importante. E a facilidade, que eu acho super importante falar isso, a facilidade de você poder ter um cartão de crédito corporativo que os grandes bancos eles não têm. Então eu lembro que no meu outro negócio, antes de montar o Velotax, eu tinha um negócio de educação financeira online. Era uma mini casa de research que eu vendia cursos de ajudar a montar portfólio de investimento no Brasil, fora, aplicar na bolsa de valores, enfim, e aí eu não tinha cartão de crédito da empresa, eu usava o meu pessoal para investir no Google, no Facebook e pagar outras coisas. Aí ficou uma zona, e aí chegou uma hora que eu fui fazer a conta e falei, mas será que eu tô ganhando dinheiro mesmo ou não, né? E eu tive que fazer essa reconciliação entre minha conta pessoal e os gastos do próprio negócio, as receitas, enfim. Foi um inferno. Na época não tinha uma solução igual a Camino para me ajudar. E também a questão do limite do cartão de crédito, né? Geralmente, uma empresa que não tem tanto histórico e tudo mais vai ter um limite super baixo. Então, na Camino, a gente tinha feito uma captação grande, né, lá fora e tudo mais. Então, estava muito bem financiado. E a gente foi comemorar num jantar aqui em São Paulo, um jantar bom e tal, com os sócios. E a gente foi passar o cartão corporativo do bancão e não passando nem cobriu o jantar. Então a gente falou, opa, tem um problema aqui. Então uma das coisas que a gente faz é até para startup que tem financiamento fora e tudo mais, a gente considera tudo isso na avaliação de crédito para determinar o limite. A gente entende, beleza, não tem muito histórico, mas captou o dinheiro com esse fundo, tem dinheiro lá fora, ou a gente vê todas as contas bancárias que tem, a gente vê todo porque às vezes é saldo mesmo, né? Então, a gente consegue acertar muito mais o limite de crédito que a empresa precisa. Então, uma coisa bacana que a gente não queria passar por isso de novo, de tentar fazer qualquer compra e bate no limite toda vez, né? Não, isso é super importante porque você trava toda a operação. Então, eu não consigo investir agora. Ele tem que ficar, sei lá, colocando crédito ali no Google para ficar gastando anúncio. Eu vou estar perdendo, 30 dias de fluxo de caixa. Ben, uma pergunta, mais curiosidade minha. Para conceder essa operação de crédito, vocês têm parceiros ou é um FDIC? Como é que vocês estruturam isso na prática? Hoje é a gente mesmo que está financiando e hoje a gente trata o cartão muito mais como outro meio de pagamento. Então, no nosso banco, né, as empresas podem pagar com Pix, boleto, TED, né, pagar qualquer meio e com cartão de crédito. Então, dentro da Camino tem qualquer meio, mas realmente é um cartão para pagar de volta todo mês. Assim, a gente não está procurando que as empresas querem ficar financiando e pagando juros e tudo mais, até para a própria boa gestão da empresa, não ficar e por outro lado você já tem todos os dados assim, ali, né? Exato. Fácil você conceder. Então a gente faz muito olhando isso, de quanto entra, quanto sai, quanto faz sentido mesmo como limite.
E a gente fala com as empresas, né? Tem essa proximidade para entender, aqui é um gasto extraordinário de investimento em equipamentos, beleza. Então, será que a gente consegue conceder um limite maior só para isso? E aí depois volta. Então, tem mais diálogo também para entender o negócio e tentar se adequar. Mas hoje, realmente, a gente só oferece o cartão para quem é cliente da Camino, né? Da plataforma. Sim. A gente não oferece para o mar aberto. Né? Legal. Indo para umas perguntas um pouco mais rápidas aqui. Quais cases legais que você pode falar que vocês, não precisa dar nome se não quiser, mas que você trouxe mais resultado para os clientes da Camino? Sei lá, economia de sei lá quantos reais, ou enfim, aumentando a lucratividade por conta ali do serviço de vocês. A gente vê que, na média, os clientes economizam 72% das horas gastas nesse processo operacional. Caramba. Então, se o cara tem um time de, sei lá, 4 pessoas... 72% é gasto em coisas muito manuais que nosso sistema já resolve de cara. Então, eu acho que esse e aí são, né, milhares e milhares de reais por mês, dependendo do tamanho do time. Então, o sistema se paga muito rápido e se implementa muito rápido. Até uma coisa muito legal, uma scale-up, né? Uma empresa, startup mais um pouco mais avançada. A gente estava falando com eles, estavam com uma dor gigante de pagamentos, que tinha muitos pagamentos variáveis todos os meses para um monte de fornecedores e parceiros. E meio que falaram, cara, eu não tenho tempo hábil de implementar um sistema, porque todo fechamento contábil, todo, né, ciclo de pagamento, eu morro aqui, todo mundo tá só ficando pagando e conciliando o dia inteiro. Então, eu não sei como sair desse ciclo. A gente falou, cara, se a gente conseguir em 3 semanas implementar a Camino e o próprio fechamento contábil e ciclo de pagamento, vocês vão estar usando Camino, vocês topam? Beleza, a gente conseguiu em 3 semanas correr, botar tudo, configurar tudo, e eles já começaram a usar Camino e tem crescido super. Então, acho que o risco também, quando você está sempre embaixo da água no financeiro, é meio que não conseguir nunca levantar a cabeça e pensar em soluções melhores. Então, vai contratando mais um analista, mais um assistente, e jogar no braço no problema, né? Então, acho que uma dor que eu sempre sofri com as ERPs de mercado era, cara, 9 meses de implementação, uma fortuna, e depois não vai estar bem configurado e tal. Então, a gente também pensou muito em como que a gente faz isso muito rápido para já trazer valor, né, desde o início. Eu imagino, né, que era em grande parte dos casos, é a principal objeção que você tem, né? Exato. Então, uma dúvida que sempre surge, que a gente explica, e já tem bons casos, né, de empresas que conseguiram implementar muito rápido. Aí depende mais realmente do outro lado da empresa, tá com capacidade para botar. Mas é uma coisa bacana de ver. Assim, eu realmente sofri na veia com o contrário, então agora a gente tem que ser diferente, tem que ser mais ágil. É uma coisa muito, muito bacana de ver. E assim, pro outro lado, mais da metade das empresas, dos PMEs que acabam falindo é por problema de gestão de fluxo de caixa. Então a gente fala, cara, como que a gente para isso? Porque as PMEs são as que criam novos empregos, que criam PIB, né, novo no país. E não pode ter essa taxa de mortalidade tão alta, né? Então, como a gente apoia isso, e é muito realmente legal de ver. Tem vários, né, clientes que em poucos anos já dobraram, triplicaram, quadruplicaram de tamanho. Então, mais empregos, muito mais impacto, muito mais né, robustez de empresas, estabilidade. Então, isso que é legal, né? Isso que nos motiva, né? Nossa missão também é isso. A gente olha muito esse lado de, cara, a gente somos empreendedores, queremos ajudar empreendedores, como que a gente mede se estamos fazendo nosso trabalho, e é muito bacana ver as empresas crescendo ao longo do tempo conosco, né? Uma pergunta, porque assim, também tá assistindo o nosso programa quem às vezes não tem uma empresa, mas quer ter. Qual que seria o momento ideal da pessoa, depois que já abriu um negócio, entrar em contato com vocês para conhecer o produto de vocês? Se ela tiver esse valor, ela consegue investir desde o início? Ou o que você sugere? Perfeito. Geralmente vai ser um pouco mais quando a empresa começa a crescer, começa a ter um pouco mais de complexidade. Geralmente vai ter alguém já no financeiro, pelo menos uma pessoa, muitas vezes um gerente, um analista. Mas é mais ou menos a partir de 300 a 500 mil por mês de pagamentos, né, de fluxo de caixa para fora. E começa a ter 50 para cima de número de pagamentos, aí começa a ser um pouco mais doloroso. E
Para quem tem vários fornecedores, começa a ter uma folha maior e tudo mais, a partir dos 100 pagamentos já vira inviável entrar no banco, ficar lançando, ficar baixando o extrato. É um pouco da dor que a gente resolve com o imposto de renda. Se você investe em uma ação, beleza, você só compra, nem muda nada. Talvez o Velotax na parte mensal não seja para você, mas quando você daí tem, sei lá, 4, 5, compra e vende, você já não vai, você vai ter que decidir entre investir. O custo do erro aumenta também. Exatamente. Porque se é só beleza, você ajusta. Mas... E até um ponto importante, até um negócio que eu lembrei agora, uma empresa que minha esposa trabalhava, tinha uma menina do financeiro, e o financeiro não era tão bem organizado, ela, enfim, desviou uma parte do dinheiro da empresa, acabou até depois sendo presa. Porque virou caso de polícia mesmo, foi um montante grande. Então, e às vezes... Deus queira que não, mas às vezes está passando por isso no seu negócio, você nem sabe, porque você não tem esse controle financeiro. Então, e acho que até um caso mais comum, mas acaba perdendo dinheiro na veia, quando está desorganizado, começa a pagar tudo com atraso. Então, tudo que paga tem 2% de multa, 1% de mora e tal. Então, e impostos, por exemplo, são super caros. É o condomínio da minha casa, que um mês eu pago certo, um mês eu pago errado. Então, isso é dinheiro na veia. E aí, se depender de pessoas, provavelmente o assistente financeiro não vai levantar a mão e dizer, esqueci de pagar. Vai pagar com juros. Com juros. Então, é outra coisa para automatizar, para garantir que paga na data certa. Já na veia, às vezes a gente vê que pode ter um ganho significativo só disso. É uma coisa que realmente muito empreendedor não vê, porque está saindo do financeiro. E ainda mais com a taxa de juros nesse patamar, né? É mais dinheiro no... Qualquer R$1.000 que você economiza por mês aí, já vai começar a fazer uma bola de neve ali positiva importante. E Ben, hoje você empreende há o quê? Há 13, 14 anos já. Qual que foi a coisa mais importante que você já aprendeu na sua jornada? Assim, eu acho que para mim tem sido tentar me juntar com pessoas que estão meio que na mesma missão, com a mesma garra, a mesma capacidade e tudo mais. Porque eu acho que a jornada de empreendedor é muito dura, é muito... paulado o tempo inteiro e tudo mais, então se você tá sozinho é uma jornada solitária e muito mais difícil, então ter pessoas, parceiros mesmo, você pode abrir o coração, pode quebrar a cabeça quando surge algum problema e tudo mais. Eu acho que para mim tem sido fundamental sempre ter esse pessoal, mas também muda a cara do negócio, né? Você é limitado ao que você sabe e conhece e tudo mais. Com algumas pessoas realmente tem um efeito multiplicador importante. Em termos de característica também de quem a gente contrata, volta muito para a resiliência. Quem realmente tem essa garra de correr atrás, de fazer acontecer, de querer levar o negócio para adiante. Muitas vezes isso é mais importante do que o próprio conhecimento técnico. Exatamente, mais o perfil, né? Isso é muito importante, é algo que a gente... Enfim, as habilidades você consegue treinar a pessoa, mas o modo dela ser é difícil de se mudar, né? E acho que o outro, para quem está pensando em começar a empreender, pode ser uma jornada muito longa, né? Pode ser 10 anos tranquilamente. Então, eu sempre aconselho pelo menos, de fazer algo que você se importa mesmo, que você conhece, que você se apaixona, ou já sofreu essa dor e quer resolver essa dor. Porque tem gente meio oportunista que vê, tem um boom no mercado, patinete tá bombando, vou fazer um negócio de patinete. Mas, assim, você quer fazer isso nos próximos 10 anos ou não, né? Provavelmente você vai desistir no meio do caminho se não der certo, né? Então tem esse lado também. E você, na tua jornada, teve algum momento que você teve que dar um all-in, assim, ir por tudo ou nada? Falar, puta, ou esse negócio agora dá certo, ou, sei lá, vou voltar para os Estados Unidos, vou ter que ter um plano C aqui. Teve algum momento que teve isso na sua jornada? Teve vários, assim, no próprio Guia Bolsa a gente deixou de investir na solução que estava rodando no ar para investir 100% numa POC super incerta, então essa era tudo ou nada. Quando a gente captou a série A do Kazek, a gente descobriu que tinha que criar uma estrutura lá fora, uma holding, Cayman, nessa história a gente não tinha ideia e ninguém fazia na época, então nem os advogados conheciam, então demorou horrores e
também com o Thiago, a gente falou, chega um momento que o dinheiro não ia cair a tempo, a gente falou, cara, vamos liquidar tudo que tem no banco e pagar a folha. Logo a gente do carnaval, então a gente liquidou o investimento, pagou a folha, e uma semana depois caiu o dinheiro na rodada, assim, mas era tipo, cara, vamos apostar aqui. Isso foi em que? 2014? 2014, né? Então, eu acho que acontece muitas vezes, tem que ter essa convicção, mas não a loucura, né? Então, sempre tentar medir isso, mas quase sempre, né? Você acaba tendo que tomar decisões e fazer apostas. Eu acho que talvez erros que eu fiz no passado era tentar não tomar uma decisão difícil. Então, tem 3 produtos aqui. Nenhum tá pegando muito, então quero manter os 3 porque fico arredeado para caso algum começa e tal. Isso é difícil, né? Se nenhum tá pegando, tem que provavelmente matar 2 e focar em um, mas saber se né, cria essa agonia de decisão, mas às vezes é melhor matar, queimar as pontes e falar, cara, galera, agora só para frente, só com esse produto, todo mundo focado aqui. Porque o time também percebe onde os founders estão olhando. Então, se tem 2 produtos que o founder não olha mais, que está focando no novo produto, o time sente isso. Então, na prática, você matou sem matar e continua investindo tempo e foco. Tem razão. Mas é difícil, mas eu acho que essa é uma questão onde eu errei quando tentei criar um hedge para não tomar uma decisão difícil. Esse é um ponto super importante que quase ninguém fala. Que é que você fica levando ali, tá mandando uma estrutura... E que às vezes tá te atrasando de você avançar no outro produto e dar mais certo, né? Super legal. E uma pergunta. Essa aqui é pra responder rápido, hein? Se você tivesse hoje 20 anos, um celular, um computador e R$3.000 na conta, o que você faria? Com certeza algo usando a inteligência artificial, mas não é o fim. Eu acho que é o erro também. As pessoas meu negócio é de inteligência artificial. Acho que não faz sentido. Tem que ser, tô resolvendo um problema que existe, que é super real, usando as novas tecnologias que existem hoje, que é a inteligência artificial. Até uma provocação que até o empreendedor que está mais tempo, a gente estava falando um pouco disso. Se você fosse começar a Velotax hoje, com certeza você usaria outras tecnologias. Verdade. Então, é um pouco se provocar, cara, já que estou começando hoje, o que existe hoje que não existiu 10 anos atrás, quando o incumbente começou, por exemplo, né? E para mim, inteligência artificial é super claro como potencializador de negócio para resolver problemas reais. Né? E no final do dia, o papel do empreendedor é trabalhar para tornar o negócio dele obsoleto, para que senão vai vir alguma outra pessoa e disruptar o negócio dele, né? Então, e a velocidade aumenta muito. Então, super legal. E se você tem filhos, né, Bento? Se você tivesse que dar um conselho para eles não na verdade um conselho, mas um passo a passo de como empreender, 5 passos para você empreender, o que você falaria para eles focarem desde o início? Sei lá, arrumar um grande problema, como é que vocês estruturaria isso para a molecada? Eu sou certamente enviesado, mas até a escola que meu filho estuda é feito baseado no Design School de Stanford, com Discovery. Qual que é a escola? Chama Concept. Mas tipo, eles fazem processo de tipo Discovery, aí fazem um design, aí pegam uma POC, validam no mercado dentro da escola e tal, fazem ajustes. Então já estão meio que nessa pegada, mas eu acho que para mim é isso, é um problema real que realmente existe, que não é uma coisa só na margem, assim, que ninguém se importa muito, né? Então, achar isso. Pessoalmente, eu olho para um impacto social, então é uma decisão que eu prefiro ir por esse lado. E aí, realmente, fazer essa coisa de falar muito com o mercado, de testar, de manter a mente aberta com hipótese que você vai validando ou desprovando. E é questão de time, né? De se cercar de pessoas muito, muito, muito boas, melhores que você, né? É clichê, mas tem founder que faz e founder que não faz. Verdade. Se sua pessoa é head de marketing não souber mais de marketing do que você, é um problema. É um problema, sim. Então, eu acho que são alguns dos passos. Porque o resto, assim, é difícil, mas vai fazendo com o tempo. Eu acho que hoje em dia, quando eu falo com empreendedores que estão começando, o que mais talvez bate na tecla que eles não estão olhando é o go-to-market, como o canal de distribuição. Como que aí alguns falam, não, vou começar no Google Ads e depois vou ver. Não. Tem que ter um modelo já diferenciado para distribuir o produto. Eu acho que hoje em dia
talvez seja o mais crucial, porque o produto pode ser lindo e maravilhoso, mas se ninguém estiver sabendo e comprando, não adianta. E é um custo certo, né? E muitas pessoas deixam até depois para pensar como vão distribuir o produto. Gastam muito tempo criando o produto sem saber como vão vender ou vão chegar nos clientes finais, né? Então isso é uma coisa bem crítica. Isso é importante mesmo. A gente, aqui no Velotax, a gente gosta de fazer o mínimo do produto mesmo e ver se funciona, senão a gente mata ele rápido, né? Tiveram várias funcionalidades nas plataformas já, que a gente construiu, super legais. E aí? Aí a gente simplesmente tirou da plataforma, porque se ninguém tá usando e alguém for usar, você tem que garantir se tá funcionando direitinho, se não tá com bug, se tá fazendo a conta certa, por exemplo. Então isso é super importante mesmo. Para fechar, algum livro, algum, sei lá, podcast ou filme que você assistiu e que teve uma mudança interessante na sua trajetória empreendedora e que você gostaria de compartilhar com o pessoal? Muita gente fala, mas o Hard Things About Hard Things é um livro incrível do Ben Horowitz. Acho que para mim foi o que mais falou comigo como empreendedor. Assim, eu queria ter lido antes, né? Eu li aqui no meio do furacão já, eu queria ter lido antes, que realmente me identifiquei com muita coisa. Você vê que não é um problema só meu, assim, quase todo empreendedor passa. Empreendedores que crescem rápido vão sofrer. Então é bom ter um pouco até como uma referência. Acho que hoje é muito mais conteúdo do que tinha quando eu comecei lá atrás. Então, essas questões, é importante entender contraste de investimento, essas questões. Então, tem livros, tem sites, tem pessoas que pode acessar. Acho que muito empreendedor aqui que está captando, né, seja de VC, seja de qualquer investidor, não olha com devido cuidado a parte do contrato. E às vezes se ferra depois, assim, isso é crítico. E assim, eu sou mais inserido no mundo de fintech. Um blog que eu gosto muito é do Frank Rothman, da QED, um cara brilhante, bizarro, bem fora da curva, que traz meio que provocações, questionamentos, coisas que ninguém tem tempo ou capacidade de parar e pensar. Mas aí meio que, cara, se tiver assim nos últimos 10 anos e continuar por mais 10 anos, como será o mundo, por exemplo? Você nunca parou para pensar e, nossa... Aí você começa a refletir o que isso quer dizer para o meu negócio, para mim, para o meu filho e tal. Então, acho que é um cara bem fora da curva, que é interessante para quem está inserido nesse mundo de finanças e tecnologia. Legal. Muito bom. O blog do Frank, eu já li algumas vezes, mas eu não tenho tanta regularidade. Cara, onde que o cara que está assistindo a gente pode encontrar a Camino, a melhor forma de entrar em contato, de conhecer mais... até mesmo o seu próprio trabalho, ou LinkedIn, enfim, onde o pessoal te encontra? Perfeito. Então é camino.com.br, né? Camino com K. Temos o site do LinkedIn, a gente publica conteúdo, também tem o blog, então dá para ver bastante coisa e dá para entrar em contato por lá e a gente adora falar com empresas e ver como a gente pode ajudar. E uma coisa que a gente vai aprendendo juntos, né? Então uma coisa muito legal a gente... Por exemplo, um caso de uso que a gente nem tinha mapeado é assessor de investimento. Tem uma dor super específica de pagar os autônomos, os sócios que trabalham com eles. A gente não estava tanto no radar e, de repente, a gente acertou em cheio essa dor e a solução. E agora a gente tem assim, uma boa parte dos grandes escritórios de assessoria de investimento do mercado. Assim. Então, uma coisa surpreendente, bacana. Então, acho que é uma coisa a gente adora entender a dor e ver se a gente consegue ajudar, né? Então, um convite aí para quem quiser entrar em contato. Acho que todo mundo tem essas dores e muita gente não sabe que tem uma solução. Então, e a gente está evoluindo muito o produto. Então, até saber se a gente não resolver hoje, talvez a gente queira resolver como próximo passo. Então, essa troca é super legal. E a gente sabe na veia como que é chato lidar com tudo na mão, no Excel e tudo mais. A gente quer focar no negócio. Então, se a gente puder ajudar outros empreendedores com isso, a gente fica feliz. É isso aí. Pare de procrastinar o descontrole financeiro do teu negócio. Pegue as rédeas, faz diferença. E com certeza no final do ano você vê a diferença que isso faz. Ben, queria agradecer aqui a sua presença. Gostei bastante. Muito legal. Acho que mais do que um papo sobre empreendedorismo, é um dos pioneiros da mudança tecnológica aqui no Brasil, sendo um cara de fora aprendendo aqui no Brasil. Então, obrigado antes de mais nada. E você, espero que tenha gostado desse episódio. Comenta aqui embaixo o que você achou, quem que você acha que a gente tem que convidar.
E, por favor, compartilha esse conteúdo que com certeza vai fazer diferença na vida de todos os empreendedores que você conhece. Beno, muito obrigado. Até a próxima.